Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Estamos de volta, meditando com vocês neste 27 de março de 2026. Este ano estamos falando da igreja, aqui na nossa igreja, na Igreja Batista da Costa Basca. E hoje eu gostaria de falar com vocês das três últimas igrejas que aparecem no capítulo 3 de Apocalipse, para poder meditar com vocês sobre a importância deste tema. A igreja nunca foi feita para se retirar. No capítulo 2 e 3 de Apocalipse, você vai encontrar, então, estas cartas às 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. Haviam outras igrejas na Ásia Menor, mas esta carta de Apocalipse foi enviada somente, primeiramente, a estas 7 igrejas. E ela era uma carta, uma epístola circular. Então, ela vai também passar por outras igrejas. Muita gente vê essas 7 igrejas como símbolos misteriosos das eras futuras. Mas essas cartas foram enviadas a igrejas que existiam, como as cartas de Paulo enviadas à igreja de Roma, à igreja de Coríntios, à igreja da Galácia, a carta enviada à igreja de Éfeso, de Filipe, de Colossos. Todas essas cartas foram enviadas a igrejas que existiam. Da mesma forma, acontece aqui com as 7 igrejas do livro de Apocalipse. A época em que estas cartas foram escritas, possivelmente o templo de Jerusalém não existia mais, o sacerdócio e os sacrifícios estavam prontos a desaparecer. E é interessante que Hebreus capítulo 8, verso 13, diz o seguinte: dizendo nova aliança, tornou antiga a primeira, e o que se torna antigo e envelhecido está prestes a desaparecer. Hebreus 8, 13. Então as igrejas estão vivendo num tempo difícil no Império Romano, um tempo de início de grandes perseguições. Jerusalém foi destruída pelos romanos, que era até então o centro espiritual da fé que nasceu em Jerusalém, que nasceu na eternidade, na verdade, que foi revelado em Jerusalém. Então, a ordem dessas igrejas do Apocalipse não formava uma cronologia profética da era da igreja, mas seguia simplesmente a rota postal romana. Você pode olhar na internet, elas formam um tipo de meia-lua da Turquia de hoje. Essas igrejas que começavam em Éfeso e que iam até Laodiceia, elas estão no circuito postal romano. Ou seja, uma vez que a carta de Éfeso era lida ali, ela podia circular, possivelmente cópias desta carta, até as igrejas, barulho nas orelhas, até a última igreja da lista. Então elas seguiriam simplesmente uma rota postal romana, com as estradas romanas que facilitavam a circulação. No entanto, ao longo dos anos, surgiu outro ensinamento popularizado por certos esquemas proféticos. E essas igrejas seriam símbolos de 7 períodos da história da igreja. Não sei de onde que tiraram isso, mas é um ensinamento que existe. E nesta visão, Laodiceia, morna e sem vida, representaria a nossa época como se a história da igreja terminasse em fracasso, aguardando um escape. Mas isso é completamente falso. Inclusive, o tema de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. O que Apocalipse quer dizer revelação de Jesus, revelação. E na revelação de Jesus Cristo, o Cristo é vitorioso. Você pode ver isso que o Cristo é vitorioso, eu sei que você sabe, mas a igreja também é vitoriosa. Apocalipse 17 e verso 14. A partir do capítulo 12, começa o desfile dos inimigos do Cristo e da igreja, começando pelo dragão. As bestas, Babilônia, são inimigos do Cordeiro e são inimigos da igreja também. Então, a igreja não é vista como uma igreja que está correndo, fugindo, com medo, apavorada, destruída. Não, a igreja é vitoriosa em Cristo Jesus. Claro, ela é vitoriosa. Se Laodiceia é o último capítulo, então a igreja de Cristo acabaria em derrota. No entanto, os profetas e o próprio Jesus anunciaram algo muito diferente. Eu edificarei a minha igreja de Jesus e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, verso 18. O aumento de seu governo e a paz não terão fim. Isaías 9, 7.
A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Abacuque, capítulo 2, verso 14. A pedra se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Daniel 2:35, uma profecia que fala, inclusive, do reino de Deus. O futuro não é Laodiceia, o futuro é vitória. A igreja de Cristo é vitoriosa. Se ela não é vitoriosa, é porque não é a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é vitoriosa. É uma mensagem de formação, não uma mensagem de fracasso. Apocalipse 3 não fala de fracasso, mas de formação. As repreensões às igrejas revelavam uma realidade mais profunda, uma insensibilidade espiritual, a perda de atenção à voz do Espírito Santo. Ser o único guia nos eventos vindouros. A igreja só poderia ser vitoriosa se ouvisse a voz do Espírito Santo. Quem tem ouvido, ouça. Como a igreja não estava ouvindo a voz do Espírito Santo, essas cartas são enviadas para que ela possa ouvir. Mas a carta não foi enviada para mostrar que a igreja, no final, é derrotada. A igreja não pode ser derrotada. Jesus mesmo quem falou. As portas do inferno não prevalecerão. A igreja estava em um ponto crítico da história, como a gente viu. A perseguição de Nero, que havia sido intensiva e se intensificava ainda. O julgamento de Jerusalém, com a destruição de Jerusalém no ano 70 pelos romanos. E o sistema da antiga aliança que estava desmoronando, como nós vimos em Hebreus capítulo 13. Essas cartas, então, não eram abstratas, eram instruções de sobrevivência. Por exemplo, a igreja de Sardes, que se encontra neste capítulo, acorde antes que seja tarde, é a mensagem à igreja de Sardes. Sardes parecia viva, mas estava espiritualmente adormecida. Jesus advertiu, então, a igreja de Sardes, acorde ou o juízo virá como ladrão. A chamada era clara, vigiar ou ser surpreendido. E a promessa que o Cristo dá a esta igreja de Sardes é a seguinte: vestes brancas e nome garantido no livro da vida. No livro de Apocalipse, vestes brancas é estar revestido da justiça de Deus. Não existe coisa pior para uma igreja que está nua. A igreja nua em Apocalipse, ela nem é igreja. A igreja de Cristo, no livro de Apocalipse, do início ao fim da Apocalipse, ela está vestida de branco. A igreja de Filadélfia, ele dá também uma mensagem dizendo: você tem uma porta aberta. Ela é fraca em aparência, mas ela é fiel. Esta igreja recebe uma promessa, uma porta aberta que ninguém pode fechar. Deus não promete fuga, mas proteção no meio da provação. Deus não vai dizer para você: eu vou te dar um escape, você vai ver, peace and love, tudo vai ocorrer muito bem. Não, a igreja de Cristo é fortemente perseguida hoje na Ásia, na África, em muitos lugares do mundo, no Oriente Médio. A igreja é perseguida, mas a igreja não é derrotada por ela ser perseguida. Aliás, quanto mais a igreja tem sido perseguida no mundo, mais ela tem crescido, nos mesmos lugares onde ela é perseguida. Deus não promete fuga, mas proteção no meio da provação, como ele fez por Noé, Ló, Israel e os fiéis, aqui no livro de Apocalipse, são guardados em meio ao juízo, em meio à tribulação. A promessa que ele dá então à igreja de Filadélfia é a seguinte: tornar-se uma coluna do templo de Deus, uma coluna inabalável. A última carta, então, da lista das 7 igrejas é a igreja de Laodiceia, que tem uma fé morna, que não subsiste. Laodiceia se considerava rica, mas era espiritualmente pobre. Sua fé morna a tornava como água insípida, rejeitada, vomitada. Mas mesmo aqui, mesmo na igreja de Laodiceia, o amor de Cristo permanece. Quando ele diz: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Deus amava a igreja de Laodiceia. É por isso que esta carta foi enviada àquela igreja. Mas a Laodiceia não representa a igreja dos últimos dias. Ela representa a igreja, simplesmente. Da época de Laodiceia, quando ela recebeu a carta, do século seguinte, 3 séculos depois, 1000 anos depois, 2000 anos depois. Você sempre vai encontrar um grupo de pessoas que estão mornos, que estão tentando ver outra coisa, viver na moda, não é?
porque é moda fazer isso, é moda fazer aquilo, um ensino que é diferente do ensino da Bíblia. Então, o que Cristo está dizendo? Acorde. Eu tenho ouro puro para você, a riqueza verdadeira sou eu. Eu tenho vestidos brancos, vestidos da justiça de Deus, Apocalipse capítulo 19, verso 8. Então, o que essas cartas revelam? Elas revelam, são mensagens que não que descreve o fim de uma igreja em declínio, mas o chamado a uma igreja vitoriosa. Mesmo quando Jerusalém caía, o Império Romano tremia, a igreja não desaparecia. Jerusalém caiu, o Império Romano se foi, muitos outros impérios desapareceram depois, desde então, e vão continuar caindo, mas a igreja de Deus permanece. Os profetas já haviam anunciado: todas as nações virão a Deus. Toda a terra se voltará para ele. Toda a terra será cheia da glória de Deus. Todas as línguas o reconhecerão. Profecia de Isaías, que é citada por Paulo em Filipenses. Todas as línguas vão confessar, todos os joelhos vão se dobrar. A igreja tem uma missão presente. E essa missão, que era a missão das igrejas do Apocalipse e dos séculos passados e a de hoje, é que a igreja é a luz do mundo. A igreja é uma cidade sobre um monte. A igreja é uma nação santa. A igreja é o templo do Espírito Santo. Não é uma missão adiada, é uma missão atual. Não é para o futuro, é para agora. Já leu Hebreus capítulo 3 e 4? Quando você ouvir a sua voz, se arrependa hoje, porque hoje é o dia de entrar esqueci a palavra em português. No repos, no descanso do Senhor. Portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações, diz Jesus em Mateus 28, 19. A igreja não pode ser parada, minha gente. Apesar das aparências, o Espírito Santo atua poderosamente hoje na vida da igreja. A gente vê isso no crescimento em muitos lugares, na China, no Irã, na Ucrânia. Tá? Uma das maiores igrejas da Europa é a igreja na Ucrânia. Estão implantando igrejas aqui perto, na fronteira com a Espanha. Desde que a guerra começou, começaram uma igreja com pessoas que fugiram da guerra. No sudeste da França, em muitos lugares da Europa. Os cristãos da Ucrânia começaram grupos. A igreja de Cristo Jesus crescendo apesar da guerra, apesar da perseguição. A fé é viva sob a perseguição. A igreja não se apaga, ela se expande. O reino de Deus não recua, ele avança. Jesus não volta para uma igreja derrotada, mas para uma noiva gloriosa. Que Deus te abençoe.